Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maíra e hoje eu vim falar das minhas leituras do mês de maio. Bom, não sei se esse vídeo aqui vai sair no dia porque eu acabei atrasando a data que eu deveria gravar, porque esse fim de semana foi um fim de semana muito pesado assim e eu acabei... Eu geralmente costumo gravar nos fins de semana, mas enfim, né? Todo mundo leu uma notícia esse fim de semana, sabe que não dá pra ficar muito bem. Então eu fiquei meio derrubada, assim, e eu tava sem energia pra gravar e falar qualquer coisa legal, sabe? Então eu achei melhor adiar, mas quem sabe eu consigo editar rápido e postar esse vídeo. E bom, vamos falar sobre as minhas leituras de maio. Eu li bem pouco agora no mês de maio e tudo bem. O mês de abril foi um mês muito intenso pra mim. De leitura, né, e gravação, então eu quis fazer maio ser um mês mais tranquilo. Eu continuei gravando, eu continuei planejando as coisas pro canal, consegui postar vídeo 3 vezes por semana, mas eu quis realmente dar uma respirada, assim. Então eu li 5 livros, concluí 5 livros, e o 6º livro eu tô lendo ainda. Eu pretendo terminar ele no fim de semana, mas como eu falei, fim de semana não foi muito produtivo e tudo bem, né, nem sempre pra ser. Bom, o primeiro livro que eu li que eu terminei de ler, na verdade, é o They Both Die at the End, do Adam Silveira. Só tinha tido uma experiência lendo o Adam Silveira, que foi o... Eu lembro daquela vez, em português, o livro dele. E eu não gostei muito. Eu tava gostando do livro, mas aí eu acho que a forma como ele concluiu as coisas não passa uma mensagem muito legal, assim. E não que eu acho que todos os livros têm que ter uma mensagem positiva, mas quando você tá falando de pessoas LGBTs em situações precárias, principalmente pro público jovem, sabe? Eu acho que é muito perigoso você fazer um livro tão desesperançoso, sabe? Pra mim, ele é um livro muito desesperançoso. Ele é um livro que quase diz que, vai acontecer um monte de coisa ruim com você. Se você for gay, vai acontecer um monte de coisa ruim com você. E não adianta você tentar consertar ou fazer alguma coisa pra que fique bom, ou nunca vai ficar melhor e nada vai ser bom na sua vida. É basicamente essa mensagem que eu tive desse livro. E na época eu fiquei bem incomodada, assim. Eu cheguei a fazer até resenha no canal, nem sei se ainda tem lá. Eu resolvi dar uma segunda chance então pra ele, porque falaram que esse livro é diferente e tudo mais, e ele não foi publicado aqui no Brasil ainda. Tem um protagonista gay e um protagonista bissexual, um deles é latino, e aí ele conta a história então nesse universo em que as pessoas recebem o aviso de que elas vão morrer. Eles fazem uma ligação avisando que elas... Enfim, você tem 24 horas aí, você vai morrer hoje, e as pessoas podem fazer o que elas quiserem com essa informação, e elas podem procurar pessoas pra passar esse último dia delas, né? Então a gente tem a história desses dois meninos que acabam se encontrando através do aplicativo pra passar esse último dia juntos. E bom, a gente tem o contraste desses dois meninos, que um deles é super recluso, ele passou a maior parte da vida dele trancado dentro de casa com medo de alguma coisa dar errado. E aí quando chega realmente, ele recebe o aviso de que ele vai morrer, ele percebe que ele passou grande parte da vida dele sem realmente fazer nada, né? Então ele passou tanto tempo com medo de acontecer alguma coisa errada que ele viu que a vida dele passou e ele não realizou nada do que ele queria. Então ele resolve entrar nesse aplicativo e tal, e ele conhece um outro menino que é órfão, mas tem uma família agora. E eu acho que é uma das piores, talvez, introduções de personagem, mas, tipo, eu entendo o que o autor quis fazer, mas fica bem difícil, assim, sabe? Você já ser introduzido pra um personagem assim e você aceitar meio que uma redenção dele em tão pouco tempo, principalmente porque esse livro se passa em um dia. Então, a gente conhece o personagem enquanto ele tá enfiando a porrada num garoto, e a gente descobre que ele tá fazendo isso porque esse garoto é o novo namorado da ex-namorada dele. E a gente, ok, tá bom. E assim, obviamente depois a gente descobre que esse garoto é meio babaca e tal, mas assim, o motivo pra ele tá batendo nesse menino ainda não foi justificado. Ele só tava tipo, ciúmes, porque ela terminou comigo, agora ela tá com esse cara, vou bater nele. E enfim, então ele meio que tem essa família, né, esses irmãos e tal, e essa menina, inclusive, que era namorada dele, é uma dessas pessoas que fazia parte dessa família que ele passou a ter. Ele agride o menino, recebe a ligação, e aí quando eles vão fazer meio que o funeral dele, né, eles fazem o funeral com a pessoa ainda viva, né, porque a pessoa sabe que vai morrer, a polícia bate lá, porque o
O garoto, obviamente, ligou pra polícia. E ele tem que fugir. Então ele não pode passar o último dia dele com a família dele, porque ele resolveu bater num garoto. Então ele vai vai entrar no aplicativo, obviamente, e conhecer o Mateu. Que eu esqueci qual é o nome do outro. Esse aí eu esqueci o nome dele. Enfim. E aí eles vão passar esse dia juntos e eles vão... caguei a sobrancelha já? Eles vão vivenciar várias coisas, vão, tipo... vão numa balada, que é uma coisa que o outro nunca fazia. Vão fingir que estão pulando de bungee jump, vão fazer não sei o que lá, enfim. Eles vão ter várias experiências aí nesse dia pra viver, né? Algo que eles nunca viveram antes. Principalmente o Mateu, porque ele não saía de casa. Aí a gente fica sabendo um pouco mais da história dos dois, assim, o Mateu, o pai dele, ele tá internado, tá em coma, ele sofreu um acidente, então ele queria pelo menos, tipo, se assumir pro pai antes de, né, de oficialmente morrer. Ele fica pensando que, tipo, o pai dele vai acordar, vai, tipo, cadê meu filho? Meu filho morreu. Então, ele tem essas coisas que são bem interessantes, que fazem muito a gente refletir sobre viver e o quanto a gente aprecia a nossa vida enquanto estamos vivos. E o Mateu é um personagem que é cativante, assim, que dá pra entender a fobia social dele e o medo dele de fazer as coisas. E eu acho que o Adam Silveira, ele tem um talento pra fazer você não sentir empatia com pessoas que todos os motivos pra você sentir por ela, sabe? Ele fez isso no More Happy Than Not, que era um menino que ele era todo fodido, que ele era órfão também, sei lá, e foi abandonado e apanhou, e aí o cara que ele gostava abandonou ele, não sei o que. E ainda assim ele era uma pessoa, sei lá, detestável. Então é difícil, né? E aí, eu acho que esses personagens são bem mais legais. Sei lá, consegui me conectar mais com eles. Mas eu acho que ele ainda sofre um pouco desse problema, assim, porque parte da história, principalmente quando era desse outro garoto, eu fiquei menos investida por causa disso, sabe? Fusão, assim, sei lá, não importando muito com ele não, sabe? Enfim. E aí você vê até que, assim, não era uma coisa que ele sempre fazia, sabe? Que ele resolveu, deu a louca naquela vez e atacar o menino, que não era como se ele fosse sempre assim. Mas, então, o que sei lá, a gente tá aprendendo sobre esse personagem, sabe? Era pra ele poder ter pelo menos algum arco de redenção durante a história? Não sei. Algum aprendizado? Você pega um dia da vida da pessoa, isso define quem ela é. Se você pudesse pegar um dia da vida do seu personagem pra definir ele, por que você escolheria esse dia em que ele tá sendo o pior possível e que ele não vai ter tempo de consertar os erros dele? Caiu uma reflexão. Mas enfim, eu gostei, eu acabei me emocionando com a história, né, tal, também porque eu sou meio otária, mas enfim. Mas eu achei que ia ficar bem mais, assim, eu achei que ia ficar bem mais mexida, assim, bem mais emocionada com uma história dessa, né, que se chama Os Dois Morrem no Final. Não vou falar como eles morrem nem nada, né, mas a gente sabe que isso vai acontecer porque é o título do livro. Bom, o próximo livro que eu li, eu falei, tá, agora eu tenho que ler alguma coisa leve, feliz, que vai me trazer alegria, porque eu acabei de ler um livro onde, né, dos protagonistas tem um dia feliz porque eles vão morrer no final. Então tem que ler uma coisa que eu sei que vai ficar tudo bem e tudo feliz. Aí eu peguei o livro das minhas autoras favoritas, que eu já falei aqui 300 vezes, sobre um outro livro dela, que é a Sandy Menon. Eu falei também, acho que no meu último vídeo. Que é o From Twinkle with Love. Ai, que livro fofinho. Então, a Sandy Menon, ela escreve sempre livros com protagonistas indianos americanos ou indianos. São livros YA, de romance, e sempre tem personagens que vão questionar um pouco dos parâmetros e das preconcepções que as pessoas têm de pessoas indianas ou com ascendência indiana. E aí, nesse livro, ela vai contar a história da Twinkle e do Sahil. E a Twinkle é interessante porque o sonho dela é se tornar uma diretora de cinema. Então, no livro, ela escreve cartas para diretoras, né, mulheres, de quem ela se inspira. Então é muito interessante, assim, essa brincadeira que a autora faz, assim, mostrando essas diretoras mulheres, que ela aspira a ser, muitas diretoras mulheres não brancas também. Então, a Twinkle, ela vai escrever essas cartas e, tipo, pedir conselhos, né? Pedir conselhos, ela não vai realmente enviar, assim, é como se ela estivesse fazendo um diário, e nesse diário ela tá mandando essas cartas e falando, aconteceu isso, porque minha mãe não sei o que lá, porque meu pai, nananã. Então, eu acho que ela vai falar sobre vários
vários assuntos. É interessante como ela sempre consegue trazer assuntos relevantes e ainda assim manter uma leitura gostosa e leve. Porque essa personagem, ela é muito tímida, assim, né? Então ela nunca participou do grupo das pessoas populares na escola, mas ela tem uma melhor amiga. Aí tem o fato também de que as pessoas na escola dela são todas ricas. Então ela tem essa melhor amiga que é rica e que é de descendência japonesa. E essa melhor amiga começa a se enturmar com as meninas ricas populares da escola. E a Twinkle simplesmente não tem como competir com isso. Ela não tem como conversar sobre as viagens da família pra esquiar, sabe? Começa a ter essas questões também, sabe? De talvez a amizade ela não consegue acontecer porque os mundos são separados, né? As vivências de mundo não batem. E aí ela não entende por que essa amiga dela começa a se afastar tanto, né? O sonho dela é se tornar popular de alguma forma para que a voz dela seja ouvida, para que ela seja levada a sério. E ela coloca na cabeça dela que para ela alcançar esse lugar de ser vista e ser reconhecida, ela tem que namorar um garoto, que ele é o jogador lá de futebol mais importante, que é o irmão do Roy. Eu esqueci o nome dele, é Neil. E aí, do Sohil. E eles são gêmeos. Então, é interessante porque a gente vê ela muito apegada a essa ideia de que ela tem que namorar aquela pessoa que é popular e tal, pra ela conseguir alguma coisa, pra poder ser vista e ser reconhecida. E ao mesmo tempo ela começa a sentir coisas por esse garoto que é um menino legal, que sempre gostou dela, que tá ali por ela e que apoia ela. Então, é a pessoa real versus a pessoa idealizada, e como isso às vezes é uma luta injusta. Aí até que um dia ela tem a oportunidade de fazer um filme que vai ser mostrado meio que numa noite de... não sei se é uma noite de talentos, eu não sei se esses rituais aí de high school americano. E aí ela começa então a produzir esse filme junto com o Sohil, e ela fica imaginando que de repente, enfim, depois que ela fizer esse filme, ela vai conseguir alcançar as coisas que ela quer, e ele fica como producer do filme, né, produtor, e ela diretora. E, né, eles vão se aproximar nesse processo. Uma coisa bem interessante. E, gente, sério, ela consegue fazer os melhores pares românticos sempre. Eu fico impressionada. Ela entende muito de química de romance, assim, sério. Acho que pra qualquer pessoa que quer escrever romance, devia ler um pouco da Sandy Menon, sabe? Porque ela... a mulher manja, assim, de te capturar com um casal, sabe? De você sentir química e você torcer muito, assim, você querer que role. É impressionante, assim, eu acho ela realmente fantástica em relação a isso. Aparentemente não tem nada demais, assim, nessa história, né, simples, mas ela vai falar sobre, como eu falei, esses outros temas também, essa coisa da questão financeira da família da Twinkle, é uma coisa que aparece e que é relevante também, sabe? É importante, acaba impactando ela e também a família dela, né, porque ela acaba que não tem muito uma relação com os pais, porque o pai trabalha sempre, tá sempre trabalhando, ele ajuda adolescentes, assim, que não tem apoio familiar e tal, ou por alguma razão precisam de suporte. E a mãe, ela tem uma depressão profunda, porque a mãe dela, né, a avó da Twinkle, morreu na Índia, em Mumbai, e os pais nunca conseguiram, a mãe, né, nunca conseguiu voltar para se despedir da mãe. Então a mãe dela ficou doente e eles não tinham dinheiro pra ver. Então a mãe dela morreu e ela nunca viu a mãe desde que eles foram pros Estados Unidos, sabe? Então a própria Twinkle, ela se culpa muito porque ela sabe que eles foram pra lá quando a mãe ficou grávida pra dar um futuro melhor pra ela, e aí a mãe, tipo, nunca mais pôde ver a própria mãe, sabe? Então, a gente vai falar um pouco também sobre essa relação das duas. Então, eu acho que é bem legal, assim, como ela consegue conversar sobre várias temáticas, assim, que são... como eu falei, assim, parece às vezes que é simples, que é bobo e tal, mas que tem uma intensidade muito grande ali, uma relevância forte, e ao mesmo tempo você tá lendo um livro de romance que é super gostosinho, sabe? Então, eu fico muito impressionada, assim, com a capacidade dela de trazer esses assuntos e você achar que você tá lendo um livrinho de romance fofo,
mas ela tá te falando coisas relevantes ali, sabe? Eu acho muito legal. Então, no outro livro que eu estou lendo dela no momento, que é There's Something About Sweetie, e a protagonista dela é gorda, então vai falar também muito sobre essa questão de, obviamente, de gordofobia, mas as expectativas, né, de que uma garota indiana deveria ser e tudo mais, a questão de casamento e tal. Então, putz, eu adoro, assim, ter um livro que, mesmo sendo fofinho e tal, sendo gostoso, eu ainda posso tirar coisas dessa experiência, sabe? Então, está bem intenso, né? Tá mais intenso do que ao vivo aqui. Agora vamos misturar tudo. Bom, vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, porque eu li outro livro dela, mas o livro seguinte que eu li, a esse do Twinkle, foi A Balada dos Pássaros e das Serpentes. Teve vídeo aqui no canal, foi acho que uma das leituras mais rápidas que eu fiz na minha vida. Muito porque eu queria realmente fazer o vídeo logo, né, e tal, mas eu também tava muito ansiosa, assim. Eu sou muito fã, né, de Jogos Vorazes. Quem assistiu os meus vlogs de releitura sabe que eu amo muito essa história. E eu tava ansiosa, levemente preocupada com o que ia sair aí, né, nesse livro novo e tal. Eu admito que eu fiquei bem broxada quando eu soube que ia ser um livro do Snow e tal. Mas aí, enfim, fui fazer a leitura. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem, caso vocês queiram saber mais. Eu não consegui falar certas coisas no vídeo porque eu não queria dar spoiler e tudo mais. E, enfim, eu sei que é muito difícil falar de livros, principalmente livros que são muito antecipados, hypados e tal, a pessoa vai... E aí qualquer coisa que você fala já é considerado um spoiler, então tem coisas que estão, sei lá, indicadas que vão acontecer na sinopse, mas eu não quis falar muito a respeito, porque, sei lá, vai que as pessoas vão dizer que é spoiler, né, enfim. Então, assim, eu vi que teve outras pessoas que leram e não gostaram. E honestamente eu acho que não é um livro que vai agradar todo mundo, porque ele não tem nada a ver com Jogos Vorazes, assim, o ritmo dele não é pra quem tá esperando isso. E bom, esse livro, ele é bem mais lento, acho que essa é uma crítica principal que eu tenho à leitura. Ele tem um ritmo que eu acho que eu não senti tanto porque eu li ele muito rápido, mas eu acho que pra quem lê assim, sem tá realmente, sei lá, lendo de um dia pro outro, vai sentir mais, sabe? Mas eu acho que também é importante entender que a Suzanne Collins não tá querendo fazer outros Jogos Vorazes com esse livro, sabe? Não é a mesma experiência de você ler Jogos Vorazes. Eu acho que é importante deixar isso claro, que eu acho que isso talvez tenha confundido as pessoas e até feito se tornar insatisfatório, né? Por causa disso. Ele é um livro que, se você gosta do universo de Jogos Vorazes, se você gosta de saber como que funciona, como que surgiu os Jogos Vorazes, como que a capital conseguiu se estruturar dessa forma, sabe? Esse é muito sobre como os Jogos Vorazes que a gente conhece se tornaram os Jogos Vorazes que a gente conhece, sabe? Se você vê o filme, logo no começo, eles falam que os Jogos Vorazes começou com uma coisa pra, tipo, ensinar lembrar, né, da coisa da guerra, e depois se tornou algo muito maior e não sei o que lá. E esse livro é sobre isso, sabe? Como se tornou algo muito maior, como algo que era só um massacre dos jovens dos distritos passou a ser um entretenimento absurdo na capital e obrigatório em todos os lugares, e também uma arma de opressão, né? Então, é nesse livro que a gente vai saber por quê. Porque ele se passa 10 anos depois do fim da guerra e 64 anos antes do livro da Katniss. Então, é o Snow jovem, sabe? É o Snow começando a mostrar quem ele era. E isso que é a coisa mais interessante. É se você quer saber quem que o Snow era antes, e ela faz isso muito bem em não passar pano e não transformar ele num coitado que precisa de compreensão. Pra mim ficou muito claro que ele sempre foi um psicopata que não se importa realmente com as pessoas, e eu acho que ela fez um trabalho muito bem em mostrar isso, que até quando ele mostra aparentemente uma afeição por alguém, é sempre em relação a ele, é sempre o que essa pessoa pode oferecer pra ele, é sempre
essa pessoa ser um troféu pra ele, é algo dele. E eu não sei, eu acho que você tem que ter um pouco de análise das palavras que ela tá usando, sabe? Dessas frases que ela tá colocando. Eu vi gente falando assim, o Snow é mal escrito porque ele, sei lá, ele é superficial, ele não tem sentimentos. Ele é um psicopata, é por isso que ele é assim. Sabe? É por isso que esses são os sentimentos dele. A única coisa que ele sente, a única pessoa que ele ama na vida dele é ele. Então, isso pra mim ficou muito claro quando eu tava lendo, sabe? E eu achei isso genial de você ver isso na escrita. Você não precisar, tipo, falar, olha, então, eu não vou descrever como são os sentimentos dele, porque, tipo, sabe? Sei lá, isso pra mim foi uma coisa clara, assim, da escrita da autora, sabe? Mas eu entendo, assim, que ele não é, tipo, super entretenimento e não sei o que. Com umas olheiras sinistras. Eu entendo que ele não vai ser uma leitura, tipo, divertida. Todo fã de Jogos Vorazes tem que ler. Acho que não, sabe? Eu acho que se o seu interesse, tipo, saber como foi os jogos de não sei o quem. Porque os jogos não são uma coisa super relevante nessa história. Eles não estão em primeiro plano. A verdade é assim, os jogos que acontecem nessa história não são tão importantes. Os jogos são importantes no sentido de a história dos jogos, sabe? Eu acho que isso que é relevante nessa história. De como esse livro é sobre os jogos se tornarem o que eles são 70, 60 anos depois, sabe? E isso não vai ser interessante pra várias pessoas. Eu acho que, como eu falei no meu vídeo, o Snow não é um personagem... Quando você faz um personagem detestável, você não vai querer acompanhar esse personagem. E como eu acho que a autora não tentou fazer ele ser bonzinho ou humanizá-lo, ou tipo, olha como ele sofre e é por isso que ele faz essas maldades, fica meio difícil de acompanhar mesmo, porque você não vai torcer por ele, você não quer o bem dele, você, sabe, quer que ele se dê mal. Então, por que você vai ler essa história, sabe? É esse o conflito, eu acho, também, assim, porque ela faz isso tão bem que ele é desprezível, então você não quer acompanhar a história dele, sabe? Você não torce pra ele ficar bem no final. E eu acho que esse é o grande desafio dessa história, assim, você cativar as pessoas por um personagem que é horrível. Então, realmente, assim, eu não acho que ele é um livro fácil de ser gostado, eu não acho que é todo mundo que vai gostar, eu acho que são leitores, tipo, eu que fica analisando, sabe, as coisas da escrita, do universo, sabe, de como ela já tinha plantado essas sementinhas lá muito antes nos filmes, né, que ela roteirizou, e como muitas coisas que a gente não percebe, ela vai mencionar aí de, por exemplo, as famílias todas, né, ricas da capital, que aparecem no livro, se você olhar 70 anos depois, são as mesmas famílias, sabe? Olha o que ela tá querendo dizer com isso. Então eu acho que ele é muito mais um livro pra se conversar, sabe? Se discutir sobre a estrutura de um mundo, como que a gente chegou no nosso mundo como ele tá agora, sabe? Do que, jogos, matança, diversão, entendeu? Acho que ela não tinha esse objetivo quando ela escreveu. Então, se é isso que você espera, você vai se decepcionar. Não leia, melhor não ler. Como eu falei, acho que não é essencial, mas ele traz um panorama muito interessante, assim, um panorama que eu fiquei muito feliz de ter lido, assim, e de ter visto, porque é mais uma camada, sabe? É mais uma camada de... Caraca, vamos pensar como isso tá refletindo sobre o nosso mundo também, sabe? Enfim, eu claramente gostei, assim, não achei que foi sensacional e tal, acho que não é como... Não amo, assim, como eu amo os outros livros, porque acho que principalmente o que me faz amar os outros livros é a Katniss, é gostar muito dela, querer saber mais sobre ela, mas... Tipo, eu gostei bastante, assim, eu achei bem legal estar imersa nessa história. O próximo livro que eu li foi A Prometida, da Kiera Cass. Foi minha primeira experiência com a Kiera Cass, eu postei vídeo sobre isso. E é engraçado que, assim, as pessoas... leu errado, não tinha que ter sido esse o primeiro livro. Gente, eu não vou gostar de seleção. Então o que vocês me sugerem? É a Sereia? É a Herdeira? A Herdeira também é no mundo de seleção, né? Então, assim, eu sei que seleção não é pra mim, eu não li por um bom motivo, porque sei que eu não vou gostar, eu sei o que acontece na história, gente. Então, assim, o que vocês acham? Tá bonito assim? Então, o que é pra eu ler? O que eu achei interessante é que, assim, ele é uma história completamente genérica, né? Mas, como eu falei no meu vídeo, ele tem um final bem interessante, bem ousado. Eu fiquei muito confusa. Por que a autora já não partiu
do princípio desse final. Ela já não partiu a história dela, né, com esse final. Porque ele vira essa coisa da história genérica de cabeça pra baixo, sabe? E aí... Eu passei muito, acho que eu passei muito. Vou ter que arrumar aqui com a base. E aí, ela, em vez de... Cadê o negócio? De já começar a história com uma coisa diferente, ela faz um livro genérico e tipo, Insta Love, não sei o que, coisas que, sei lá, talvez quem leu a seleção até gosta, mas imagino que, tipo, até os fãs ficaram um pouco decepcionados porque eles ficaram, pô, mas a gente já viu isso, sabe? E aí, você fez isso de novo? Só que pior, aparentemente, né? Porque parece que o outro romance, pelo menos, é melhor. Você fazer toda essa história pra ele ter um final, tipo, surpreendente, interessante. Só que aí você vai ter que ler mais um livro pra ficar legal. Não entendi. Enfim, mas eu não achei a pior coisa do mundo, não. Que nem todo mundo tava falando. Que, socorro, credo, horrível. Não sei o que lá. Eu achei meio normal, assim, sabe? Não é ruim. Mas também não é bom, sabe? Não é... Eu achei que eu ia detestar, assim. Achei que ia ser, tipo, muito mal escrito. Que ia ser, tipo, nossa, gritante isso aqui. Ia ser, tipo, genérico. Eu acho que a pior coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro é que ele é genérico. E com um final bem legal. Então, não sei. Mas não sei se eu leria um outro livro. Tipo isso, né? Então, sim. Não sei se rolou que era que é esse. Nada contra quem gosta, ou quem gostou do livro também, mas eu vi que muitos fãs até ficaram meio insatisfeitos e tal, tinham ficado empolgados e acabaram ficando meio... porque o livro não entregou. Então, não sei. Essa não foi uma experiência muito legal pra mim e não me vejo lendo Queira-Queço. E minha última leitura do mês foi o Of Curses and Kisses, como eu falei. É um outro livro da Sandy Amino. Eu achei que esse é um livro adulto, porque ele tem uma capa diferente, mas talvez ele tenha uma capa diferente porque ele não fala de personagens indianos americanos, e sim a protagonista ela é indiana mesmo, ela é uma princesa, o pai dela é um marajá, né? E aí ela vai para uma escola particular e tal, tipo um internato assim de jovens ricos, princesas, herdeiras e não sei o que lá, e lá ela vai encontrar um rapaz que ele é de família inglesa, ele é um lord inglês, e a família dele foi amaldiçoada pela dela, porque, né, como sabe, a Índia foi colonizada pela Inglaterra, e essa família dele roubou um rubi que era considerado, tipo, muito especial pra família e tal. Então a tataravó dela amaldiçoou a família dele até que ele devolvesse o rubi. E aí, esse garoto, jovem, né, ele tem certeza que, desde novo, o pai dele falou que, enfim, ele tinha matado a mãe dele, porque a mãe dele morreu no parto, e aí falou coisas de tipo, quando você fizer 18 anos, de acordo com a maldição, você vai morrer. E assim, o menino, coitado, ele é todo traumatizado e ele não tem amizade com ninguém, porque ele acha que ele não vai viver mais. E a gente tem essa menina que a irmã dela foi exposta nos tabloides por conta de uma foto em que ela tá, tipo... eu esqueci, a pessoa que arruma moto e carro. Eu tô com o ferreiro na cabeça, não é? Pessoa que claramente não dirige. E aí foi um escândalo e tal, essas fotos, porque ela tava beijando o cara em cima da moto e tudo mais. E a protagonista, ela fica sabendo que as fotos vazaram graças ao herdeiro de uma casa muito prominente, né? E ela entende que ele tá falando, então, desse rapaz, que é herdeiro dessa família, que na cabeça dela claramente odeia a família dela, enfim, essa disputa que eles têm há muitos anos e papapá. E aí ela vai então pra essa escola, ela é a irmã dela, meio tentando abafar os tabloides e tal. E ela põe na cabeça que ela vai se vingar, ela vai fazer ele se apaixonar por ela, e depois ela vai partir o coração dele. A gente sabe que essas coisas nunca dão certo, né? Eu achei esses personagens um pouco menos cativantes que os outros livros dela, assim, porque, sei lá, eu acho que é porque a Jaya, né, a protagonista, ela é muito tipo, fazer as coisas certas, porque eu preciso fazer isso por causa da minha família, e não sei o que lá, e tipo, é compreensível e tal, mas ela acaba sendo uma personagem que você não se identifica tanto, porque ela é tão apegada a essas coisas que ela precisa fazer e tudo mais, que ela
acaba até sendo um pouco, tipo, oprimindo a irmã dela, sabe? Então você fica meio tipo, não é você vai se tocar que você está sendo idiota. Isso acaba demorando o livro inteiro, né? Então, obviamente, é o aprendizado dela, mas a gente fica meio tipo, cansado do chilique dela, de porque é minha família, não, porque eu tenho que fazer isso, fazer minha família, não sei o que. A gente fica tipo, supera, amada. Entra aí pra mais um livro de realezas se apaixonando. E nesse caso, indiano, né? O que é muito legal, assim, sair muito dessa coisa americanos, ingleses, né, que a gente já conhece. Apesar de eu amar Vermelho, Branco, Sangue Azul, eu achei legal também trazer esse ponto de vista diferente, apesar de ser bem diferente, assim, não tem nada a ver com as questões, enfim, são outras questões. E eu acho que ela faz isso bem, assim, acho que ela nem tá tentando fazer nada parecido com o Vermelho, Branco, Sangue Azul, ele é bem mais de boa, assim. E não é gay, né, esse caso aqui é hétero. E bom, gente, faltou só passar um batonzinho, né, acho que vou passar esse aqui. Eu não sei se a câmera tá pegando aqui o roxo no fundo. Depois eu vou ver se eu bato uma foto pra ficar show. Mas eu inventei aqui de fazer esse... Por que eu tô fazendo na câmera? Eu não vou conseguir enxergar. Vou fazer caca. Fazer esse sunset aqui. Vou aproveitar e o livro que eu tô lendo agora, como eu falei, é o There's Something About Sweetie. E aí ele fala da questão também da menina ser gorda e tudo mais. E tipo, ela é atleta, ela é a melhor corredora que tem, mas ainda assim é como se ela não fosse suficiente, sabe? Então, tô gostando bastante também. E ele é um spin-off de When Dimple Met Richie, que é o primeiro livro que eu li da autora e eu amo muito. E eu pretendo fazer um vídeo em breve falando então sobre os livros da autora, que eu gosto muito, que eu recomendo, que eu gostaria que viessem para o Brasil. Bom, tomar um pouquinho medicinho. E bom, gente, é isso. O lookinho. Espero que vocês tenham gostado. E essas foram as minhas leituras também. Não sei se eu estava, tipo, muito legal nesse vídeo. Desculpa, gente. Tô tentando não ser muito jururu, mas enfim. Os tempos estão complicados. Mas é isso. Se cuidem, cuidem uns dos outros. E boas leituras. Tchau, tchau.